doido. 3, 2, 1 e claquece. Muito bom. Luiara que gosta. Luiara racha os bicos. Ai, 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 Lulu. Preciso fechar aqui as coisas aqui para ver se ele aparece, porque ele não está aparecendo para mim. Tem alguém vendo aí? O que eu preciso achar? Não está aparecendo para mim, eu não sei por que que ele não aparece para mim. Ai, pai, para. Vou sentar mais uma vez, deixa eu fechar meia dúzia de coisas aqui. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Aqui, fala para mim qual questão nós paramos aí no caderninho, que eu não me lembro mais. De acordo com a Lu Evangelista que mostrou ali, é a Você 4. fez até a 3, aí espero na 4. Aqui, ó, muito bonitinho, né? Esse é o desenho da nossa número 4. Deixa eu dar uma minimization aqui. Isso. Admitir Gabriele. Gabriele. E ela diz: a figura abaixo ilustra um feixe de luz monocromática proveniente do meio A com velocidade tal, 3 vezes a 8, incidindo contra de um líquido meio B, sendo os valores dos ângulos, deixa eu tirar meu cabeção aqui da frente, está me atrapalhando aqui, sendo os ângulos θ1 e θ2, 53 e 37, quer saber a velocidade da luz no meio B, e a gente pode aplicar direto nessa 4 o C não vê, o funk do ceguinho, não é isso? Para a gente discutir sobre ângulos e velocidades. Perfeito? Então, nós temos a velocidade, o ângulo do primeiro, 53, cujo seno é 0,8, está colocando aí para a gente, né? A velocidade 3 vezes 10 a 8. O seno do segundo, 0,6, já que o ângulo é 37, está dado aí para a gente, dividido pela velocidade, que é V2, ok? Aplicando a matemática aí, multiplicated, cruzated e tudo mais, nós chegamos na nossa resposta letra D, né, que eu tinha só falado para vocês ontem, mas não tinha colocado aqui no quadrinho, ok? Na letra D, 2,25 vezes 10 a 8 metros por segundo, ok? Número 5, e aí depois da número 5 a gente vai dar uma pausa aqui para você me falar se você teve alguma dúvida, alguma questão pontual daqui para frente, porque agora esse cara vai falar para a gente, deixa eu subir aqui porque eu decidi mais, ele está pedindo para a gente sobre assinale V ou F para as alternativas nesse caso em questão, um prisma. A figura a seguir mostra um prisma triangular de vidro imerso no ar. Um raio luminoso penetra no prisma perpendicularmente a uma das faces. E aí, por isso, e só por isso, olha o mouse lá no desenho, que nessa face 1 aqui, o raio não sofre desvio, passou direto, porque é uma incidência normal, ok? Perpendicular à superfície. Já que no outro, né, ele poderia sofrer desvio. Porém, olha que interessante, ao chegar aqui na interface vidro-ar, ao invés de passar afastando da normal, ele voltou para o vidro, sofrendo aqui uma reflexão total. Você, inclusive, sabe qual é o ângulo de reflexão aqui, que também tem que ser 45 graus, né? Então, ele entrou e quando chegou aqui, por acaso, o ângulo de incidência 45 graus, você sabe, tem que ser maior do que aquele ângulo limite entre essas superfícies, ok? Então, assinale verdadeiro ou falso. Para ver de qual é? Está falando que o índice de refração do ar vale 1. Então, partiu. Letra A. O índice de refração do vidro deve ser menor do que raiz de 2.
o índice de refração do vidro deve ser menor do que raiz de 2. Vamos aplicar aqui seno de L igual a N menor sobre N maior. Você já sabe que o N menor é 1, é o da água, tudo bem? E o N maior é o do vidro, que a gente não sabe, não tem conhecimento aí. E aqui, moçada, o seno do ângulo limite. Se eu não sei qual é o índice de refração do vidro, porque ele não colocou aí para a gente, eu sei que o ângulo limite ele é menor do que 45 graus. Okay? Ele é menor do que 45 graus. Por que eu sei que ele é menor do que 45 graus? Porque com 45 graus aconteceu a reflexão total. Eu vou colocar aqui como se fosse 45 graus, ó, raiz de 2 sobre 2. Mas eu já sei que o ângulo limite tem que ser menor do que isso. Então, jogando o N do vidro para cima, e claro, né, esse raiz de 2 sobre 2 para lá, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Ó. Nós temos ali raiz de 2 embaixo vai dar 2. Eu posso cortar com 2 de cima. O índice de refração do vidro deveria ser raiz de 2. Mas isso se o ângulo limite fosse quanto? 45 graus. Ok? Como o ângulo limite aqui é menor do que 45 graus, o índice de refração do vidro deve ser maior do que o valor que eu encontrei. E ele está falando ali que o índice de refração deve ser menor do que raiz de 2. E não, ele é maior do que raiz de 2. Então não pode. Está falando ali de novo, o índice de refração do vidro deve ser menor que raiz de 2 sobre 2. Não, o índice de refração do vidro deve ser maior do que raiz de 2. Não dá para deixar ele menor do que raiz de 2, porque eu fiz o exercício inteiro tomando como base o ângulo limite de 45 graus. Letra C. O índice de refração do vidro deve ser maior que raiz de 2. Concordo, porque raiz de 2 já é para o ângulo de 45 e já aconteceu a reflexão total há muito tempo. E letra D, então, A e a B falsa, a C verdadeira. Letra D, se o índice de refração do vidro fosse raiz de 3, o raio incidente sofreria reflexão total. Se o índice de refração do vidro fosse raiz de 3, olha como ficaria o ângulo limite. 1 sobre raiz de 3. Esse seria o ângulo limite, ok? Racionaliza, daria raiz de 3 sobre 3. Opa, o seno do ângulo limite. Raiz de 3 sobre 3. Que ângulo é esse, hein? Qual é o ângulo limite cujo seno é raiz de 3 sobre 3? Alguém fez essa questão? E aí? Esse seno, raiz de 3 sobre 3, é aproximadamente 0,58. Ok? E o ângulo de incidência é 45 graus. Alguém sabe me dizer qual que é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Que dá aproximadamente 0,77, né? 0,71. Então, o ângulo de incidência, ou melhor, o seno do ângulo de incidência nesse exercício é aproximadamente 0,7. Enquanto o seno do ângulo limite, se o índice de refração do vidro fosse a raiz de 3, deu 0,58. Então, se a incidência é maior do que o limite, acontece a reflexão total. Você está ligado que eu não preciso encontrar o ângulo, né? Eu posso comparar os senos. Né? O seno do ângulo de incidência maior do que o seno do ângulo limite, significa que o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite. E por isso, sim, aconteceria a reflexão total
como está dizendo aí na letra D. Então, nós temos 2 certas, 2 falsas, confirmando o gabarito aí para a gente. Muito legal, Simon. Show? Agora, meus amados, é a ideia, né? Alguma dúvida em especial aí para a gente resolver? Ou pergunta que não quer calar, né? As 6, todos fizeram? Todos conseguiram? Alguém teve alguma dúvida nas 6? Não? Ou sim? Talvez. Em uma atividade de sensoriamento remoto para fotografar determinada região da superfície terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica constituída de uma única lente esférica convergente. Gravou? Lente convergente. Essa câmera foi fixada em um balão que se posicionou em repouso verticalmente sobre a região a ser fotografada a uma altura H da superfície. Ô, meus amados, essa altura H, já vou colocar aqui para você, é DO, a distância do objeto, que é o chão, até a lente da câmera, ok? Que a gente vai chamar aqui de DO, tá bom? Que é o mesmo que H. Considerando que nessa atividade as dimensões das imagens nas fotografias deveriam ser 5.000 vezes menores que as dimensões reais, olha que legal, isso é a ampliação. Ele quer uma imagem 5.000 vezes menor. Então, o aumento tem que ser 1 sobre 5.000. 5.000 vezes menor do que as dimensões reais na superfície da Terra, e sabendo que as imagens dos objetos fotografados se formaram a 20 centímetros da lente da câmera, a altura H em que o balão se posicionou foi D. Então, nós temos até o DI, né? Que vale 20 centímetros. Então, tenho o DO, que vale H, o DI, que vale 20, e a ampliação, que é 1 sobre 5.000, ok? Dá para a gente discutir quanto vale aqui a altura H ou o DO? Como que vocês fizeram isso? Fala para nós. Não ouvi. Não entendi. Como é que vocês fizeram? Eu amo sorrisos agora nessa parte. Ô Simon, tem Oi. uma fórmula que é A é igual a HI sobre HO Sim? menos DI sobre DO. Muito bem, hein, garotinha? O aumento HI sobre HO ou menos DI sobre DO. Nesse caso aqui, bonitos, eu sei que a imagem é uma lente convergente. Até isso a gente tem que saber, né? É uma lente convergente, ok? E a imagem ele quer menor. A única imagem que você tem da lente convergente e menor é a RIME. Então eu já sei de cara que a imagem em questão é RIME. E se ela é RIME, ela é invertida, o que me dá um aumento negativo. Olha as questões, né? Para eu poder jogar aqui, quem é o aumento? Menos 1 sobre 5.000. Correto? Quem é a distância DI? 20. Ok? Que a gente pode brincar aqui em metros de 0,2 metros de uma vez. Tá bom? Dividido por DO. Tudo isso para você cortar o sinal, menos com menos. E aí nós temos DO vezes 1, 5.000 vezes 0,2. Perfeito? Essa é a brincadeira para a gente. Top? Quanto que é 5.000 vezes 0,2? A mesma coisa que 500 vezes 2.
que dá 1000 metros, letra A. Ok, moçada? Diretaço, equação da ampliação, né? Com todos os, né, problemas de sinal bonitinho, né, para a gente chegar na resposta correta, mesmo que você, porventura, errasse o sinal aqui, né, você chegaria nos 1000 metros nessa questão fechada aí, mesmo assim. Mas completinho para você, ó. Ela é RIME, porque é uma lente convergente e uma imagem menor. Muito boa interpretação aí para vocês. A número 7 diz, dentre muitas aplicações, a energia solar pode ser aproveitada para aquecimento de água. Suponha que para isso seja utilizada uma lente delgada para concentrar os raios solares em um dado ponto que se pretende aquecer. Assuma que os raios incidentes sejam paralelos ao eixo principal. Qual tipo de lente que pode ser usada para essa finalidade? Qual é a lente que concentra os raios solares? Convergente ou divergente? Qual lente? Qual lente? Qual a lente concentra os raios solares? A convergente ou a divergente? Qual que concentra? A convergente ou a divergente? Qual? Convergente. Ah, muito bem. A convergente, ela é que concentra. E aí, ó, num desenho no cantinho aqui para você, se os raios chegam paralelos, né, e ela converge em um determinado ponto, basta eu colocar o cano aqui, né, ou o reservatório de água que vai estar passando, que aí esses raios vão convergir dentro daquele cano. Note, o cano está de lado aqui, né, para a nossa lente, e aí a energia solar vai aquecer esse cano, que por sua vez vai aquecer a água para guardar em um reservatório. Só que esses raios, eles convergem aonde? Em que ponto? Que lugar é esse aqui? Como é que é o nome? É foco, né? No foco. No foco. Muito bem, no foco. Então, esse lugar é o foco. Foco. Ok? Esse lugar é o foco, a gente precisa ter bem. Então, o foco está aqui, e nesse ponto, meus amados, é onde vai acontecer a magia. Top? Então, é uma lente convergente e o ponto de aquecimento tem que ficar sobre o foco. Qual alternativa marca isso? Ah, Simon, letra C, né? C. Muito bem, letra C de égua macho. Ai, Manoel, curte. Lulu, fala, Luiara. Oh, meu Deus do céu. Esse dia eu tava lembrando de você, Luiara. Eu sei. O que eu Oi? fiz? O que Hã? eu fiz? Não, Dudu, da sua relação com o professor Gladstone. Ah, eu não fiz nada. Tava Ela lembrando. era preferida do Gladstone. Ô, Eu Nossa. sei. Gustavo, não vamos retratar o que aconteceu com você, não, tá? A gente lembra também. Nessa região Verde, agora né? de sorteio, nossa senhora, seria toda semana, né? Ô, E o Gustavo, sorteio do Gladstone vai para Luiara. Netinho, Simon, da relação Eu dela gostei. com o Netinho. A do Netinho era boa também? Ah, Misericórdia. só umas lágrimas escorridas, né, Yara? Mas aí não era com o Netinho, era com a física. Ah, Diferente. entendi. A física é um problema sério, né? Essa física, te fala a Não, verdade. mas a parte dele, a sua, a gente ia bem. Essa aqui é mais fácil, por isso. Essa Quem ia física- bem? Você, né, minha filha? Você é doido fazer isso. Não, Cara, Mari, comparada com a do Netinho, eu ia bem na do Realmente. Simon, entendeu? Nossa, Porque realmente. assim, eu tirava 0 no Netinho e 0,5 no Simon. É ótimo. Comparado. Nossa senhora. 0,5 pra mim é. Você faz o A Yara tá percentual aí. fazendo show. Ela ia mal doido. bem e falar que foi mal. É só fazer um percentual aí que você vai ver como é que fica. Número 8. O olho humano é composto por várias estruturas biofísicas que, em perfeita profundidade, por outro lado, anomalias podem ser dificuldades globo-ocular ligeiramente alongado, fazendo projetada. Show de bola?
Então, está dizendo o seguinte, uma pessoa acometida por miopia tem seu globo ocular alongado, fazendo com que a imagem de um objeto seja projetada. Lembra da miopia, que é a capacidade, melhor, né? A incapacidade de enxergar bem de longe, porque os raios, eles convergem antes do lugar que é para convergir, no lugar chamado retina. Então, antes da retina. E por isso a galera não consegue enxergar bem de longe. E a correção para tudo isso deve ser aquela lente que não permite ao míope ir ao zoológico. Qual é a lente do míope? Aquela de ver gente e não de ver bicho, ok? Então, a lente divergente é que vai ampliar o raio para fazer a convergência lá na retina. Ai, Simon. Pronto. Aí ela forma no lugar correct, ok? Copie esse desenho aí para você nunca esquecer. A nossa número 8. Ah, então quer dizer que tem teoria sobre problemas da visão, né, Simon? Ah, ligadão, né? Claro que tem. Claro que tem teoria sobre isso. É óbvio. Show? Antes da retina, tornando a imagem desfocada, e para a sua correção, pode ser utilizada uma lente divergente, letra A. Pronto! Sempre eu desço aqui. Tanto demais. 9. Uma pessoa com visão normal tem capacidade de acomodação visual de objetos situados à distância mínima de 25 centímetros até o infinito. Sabendo-se que a amplitude de acomodação visual é a variação da vergência do cristalino de um olho, funcionando como lente ao deslocar um objeto de seu ponto mais próximo até o seu ponto remoto, mais distante, é correto afirmar que a amplitude de acomodação visual para uma pessoa que tem o ponto próximo a distância de 50 centímetros e o ponto remoto normal é igual em DI a. E aí, meus amados? Dividir 50 por 25? Por causa de quê? Por causa da fórmula? Não. Não. Só não entendi o porquê que dividir. Qual seria essa fórmula? Porque nesse exercício, a primeira coisa que eu precisaria encontrar é o foco desse ser humano. Né, eu posso resolver, tem, claro, né? Acomodação visual está falando que a variação da vergência. Variação é subtração. Então, você calcularia a vergência para um objeto no seu ponto mais próximo e no seu ponto remoto, né? Então, seria isso. Vergência no ponto próximo e vergência no ponto remoto, né? Então, dá para a gente fazer isso aí. Mas a outra forma mais fácil é encontrar o foco desse olho dessa pessoa. O foco do olho dessa pessoa, 1 sobre F, 1 sobre DI, mais 1 sobre DO, e aqui não seria DI e DO, né? Seria o ponto remoto e o ponto próximo dessa pessoa. Né? Nós temos 1 sobre
um dos pontos aí é o infinito, né? Correto? Mais 1 sobre o outro ponto é o ponto próximo, que é de quanto? 50 centímetros. Nós aprendemos que 1 sobre o infinito tende a 0. Então, o foco desse ser humano aqui, né, invertendo dos dois lados, é de meio metro, já passando em metro de uma vez. E aí sim, a vergência, né, desse ser humano aí pode ser calculada já direto, né? Como sendo 1 sobre o foco, 1 sobre 0,5 igual a 2 dioptrias. 2 dioptrias é a forma que a gente tem para fazer. Ô Simon, mas por que a gente fez a vergência só do 0,5? Porque ele está dizendo que é a variação da vergência do cristalino de um olho, né? Isso é a amplitude de acomodação visual, ao deslocar um objeto do seu ponto mais próximo, que é 50 centímetros, até o infinito. Só que no ponto, na verdade até o ponto remoto, né? Só que como o ponto remoto dessa pessoa é normal, né? É lá no infinito, você vai ficar com uma vergência nula. Né? Vergência 1 sobre o foco da pessoa. Qual é o foco da pessoa lá no infinito? Infinito. Então, 1 sobre infinito, 0. Então, essa é uma vergência. Qual é o foco da pessoa no ponto próximo? 0,5. Então, 1 sobre 0,5, 2. Qual é a variação, né? Do ponto próximo até o ponto remoto, que é o que ele está falando aqui. A amplitude de acomodação é ao deslocar um objeto do ponto mais próximo até o ponto mais remoto. No ponto próximo, a vergência é 2. No ponto remoto, é 0. 2 menos 0, 2. Ok? Então, é uma forma da gente resolver o problema do exercício calculando a vergência. Curiosamente, dividir 50 por 25 também dá certo. Mas aqui já é meramente, como a gente vai dizer para você, coincidência. Cagada. Ok? Simon. Palavras Oi, lindas. só confirmando. Sobre as 3, dioptrias. Não entendi, amor. Sobre as dioptrias, não é isso? Quando está positivo, quer dizer que é hipermetropia, e quando está negativo, quer dizer que é miopia? Exatamente. Obrigada. Ok? Exatamente. Coisa que a gente não vai fazer muita função aqui, quando ele quiser a tal da acomodação, né? A amplitude da acomodação. Mas é assim que funciona, ok? Questão número 10. A lupa é um instrumento óptico simples, formado por uma única lente convergente. Ela é usada desde a antiguidade para... Qual figura abaixo representa corretamente o traçado, ok? De um determinado ponto observado por uma lupa. Então, essa é aquela questãozinha lá da sua prova para saber se você sabe o quê? Sabe formar imagens, ok? Essa é aquela questãozinha para saber se o cabra sabe formar imagem. Eu sei que a lupa é uma lente convergente, né, conforme está escrito aí, e sei que ela funciona como lupa quando o nosso objeto, que é a letra O, fica colocado aonde, moçada? Aonde esse objeto tem que estar colocado? Para que a lupa funcione como lupa? No foco? Um pouquinho antes. Para que ela funcione como lupa, ela deve ser colocada entre o foco e o centro óptico da lente. Ok? É só assim que ela vai funcionar como lupa. Relembrando, né, galera? Lente convergente, quando ela funciona como lupa? Quando ela forma uma vidima. É isso. Então, nós temos a nossa lupa. Esse é o centro óptico, né, que a gente chamava de vértice. Aí tem o foco, o anteprincipal, que é o dobro,
do lado de lá o foco, o antiprincipal. Quando eu coloco o meu objeto aqui, posição 5, remeta a rima quando não faz vidima. Quando eu coloco o meu objeto aqui, no traçado dos raios, nós temos aqui dentro a formação de uma imagem. Nossa Senhora. Que tem que ser virtual, direita e maior. Se é virtual, ela não passa para o outro lado de jeito nenhum, ok? Então você vai perceber o objeto perto do espelho, a imagem um pouquinho mais longe, maior, direita e virtual, presa no lado esquerdo. Né? Nenhuma, na verdade, passou do lado de lá, né? Então a gente tem que observar agora quais são os raios, ok? Alguém me ligou aqui, velho. Tá me ligando no meio da aula. Ei, Simon, bom dia, tá joia? Fala para mim, qual desenho que mostra de forma correta? Ó? Raio paralelo passando pelo foco, raio passando pelo centro óptico, né? Aí prolonga, no encontro dos prolongamentos forma a imagem. Né? Essa letra A tá bacana. Né? A letra B, a imagem tá menor. A letra C, raio paralelo foi lá no centro óptico, né? Lá no antiprincipal, tá errado. Letra D. Letra D. Raio, a imagem tá menor? Só ficou a letra A mesmo. Só a letra A. Vamos confirmar aqui embaixo o gabá. Letra A. Ok? Lindões. É isso, molecada. É isso. Estude, tá bom? Estude de acordo com o nosso... Eu chamei isso aí de trilha. Estuda a trilha aí, por favor, para a gente arrebentar na provinha. A provinha está vinculada inteirinha aí dentro dessa trilha, com os temas certinhos para estudar, né? Os exercícios também estão vinculados aí. Quem fez tudo, refizer tudo aí, semana que vem é um abraço, ok? Qualquer dúvida, mande um zap para a gente antes da prova, porque senão não dá. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, tá? Brigadaço pela participação. Foi de um prazer enorme aqui, tá bom? Tem a galerinha mandando no chat aqui ainda, que eu não sei o que é. Mas um grande beijo no coração dos senhores, tá bom?